Paz já convosco? Shalom. Olha o Anthony, nossa, como ele cresceu, faz tempo que eu não vejo. Eu não tinha vindo aqui ainda nesse salão aqui, ele está lindo, né? Maravilhoso. Essa igreja linda, abençoada. Nós temos que demonstrar alegria, certeza de que muito em breve nós vamos ouvir o toque da trombeta e nós vamos encontrar com o Senhor, vai se cumprir a promessa que há tanto nós esperamos, né? Hoje eu estava contando quanto tempo tem que eu me converti. Faz anos, hein? Só 46 anos. E aí, desde lá, que a gente escuta que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabemos que para muitos, né, ele já voltou, já está lá na glória, já está com Jesus, já está no paraíso. Mas a promessa de que a trombeta vai tocar, vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Eu me alegro muito, irmãos. Nós sabemos que tem estados que estão uma catástrofe, tem países que está né, terrível, é guerra, é terremoto, é tsunami, é tudo está acontecendo, tudo está se cumprindo. E nós temos que agradecer sempre a Deus por tudo. Vivemos num tempo em que as pessoas têm medo, muitas pessoas têm medo. Pessoas dentro da igreja têm medo. Então, quando eu comecei, já preguei sobre preguei esses dias sobre isso, e hoje Deus me incomodou muito. Eu fui ver vários temas para pregar, para falar, e Deus me levou a falar sobre isso que está acontecendo. Muita gente com medo. Então, eu gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Apocalipse. Estou com a mensagem no livro de Salmos 91. Estou com outra mensagem na minha cabeça. Está cumprindo, Apocalipse está aí. E eu estou querendo falar sobre Apocalipse, mas não é. Eu vou falar sobre medo. O medo é uma doença, né? A minha Bíblia é a linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa versão aqui. Salmo 91. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado e 10.000 ao teu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu os salvarei, aqueles que me amam, eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu o responderei. Estarei com eles nas horas de aflição, eu os livrarei e farei com que sejam respeitados
Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor nosso Deus é o nosso Salvador. Nós te amamos, ó Pai, nós te adoramos. Te agradecemos por estarmos na tua casa, por termos essa liberdade, Senhor, de nos reunirmos no teu santo templo para te adorar, para te louvar, para te ofertar e para ouvir a tua voz a falar conosco, ó Pai. Derrama agora o teu poder. Abra os entendimentos, ó Pai. Que haja cura, Senhor, durante a ministração. Que haja, Senhor, pensamentos totalmente voltados para Ti. Que haja compreensão, ó Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Me usa como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, nesta hora. Em nome de Jesus, aleluia. Podeis assentar. Pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glorifica, glorifica, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há lugar melhor para estarmos a não ser na casa do Senhor, né? O salmista já falava que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares, né? Então, a nossa vida é essa, as nossas correrias do dia a dia, o serviço, o trabalho, né? Temos que correr sim atrás de um pão, atrás de uma grana, temos que correr sim, mas também nas horas da noite, nos chegarmos diante do altar do Senhor, né? E nós sabemos que infelizmente, há muitos irmãos que estão lá, escondidinhos, com medo, fugindo, muitos estão acomodados. Na verdade, já estavam frios, aí aproveitou a pandemia, né? E está lá, sofrendo, doente, né? E quando nós nos reunimos na casa do Senhor, aqui nós recebemos a palavra de cura, uma palavra de renovo, e que nos dá força para prosseguir. Nós não podemos desistir dos nossos irmãos que estão lá, quietinhos, desanimados, né? Nós temos que continuar orando por eles sem cessar, para que o Senhor tenha misericórdia e que eles se levante e que volte, né? Nós sabemos que o Senhor não vai deixar que nenhum deles pereça. Amém? Alguém aqui já sentiu medo? Tem medo? Está com medo? Nós sabemos que está muito na moda, né, a síndrome do pânico. Tem muitas pessoas que estão com isso. É um mal, é uma doença. Cada dia mais tem aumentado o número de pessoas com essa doença, a síndrome do pânico. O medo começa lá no nosso coração, na nossa mente, a gente começa a inventar, a criar alguma coisa, né? Principalmente pessoas também que já sofreram mesmo algum ataque, algum assalto, né? Perderam alguma coisa. Pessoas, ali começa o trabalho do inimigo, né? Das nossas almas. Ele começa a trabalhar na nossa mente, na mente das pessoas, tentando trazer para essa escravidão, para que as pessoas fujam mesmo e fiquem longe de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a verdade. O diabo, ele não está preocupado com o povo lá do mundo, com os que estão lá no mundo. Eles estão preocupados, ele quer os que estão dentro da igreja. Eu costumo falar, a igreja, sempre, lá no passado a gente ouvia falar que a igreja era lugar de santos. Só estava na igreja quem era santos. Mas na verdade não, a igreja está cheia de pecadores, né? Correndo, fugindo, lutando contra o pecado. Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado, não é verdade? Nós lutamos para não mentirmos. Nós lutamos para não fofocar. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, quando a gente tem alguns deslizes nessas áreas, a gente, Deus, perdoa. Porque nós estamos ouvindo os ensinamentos. Então, nós estamos com a nossa mente, né, ali trabalhada pelo Espírito Santo, para não deixarmos nós permanecer na mentira, no engano, na fofoca, não é verdade? No adultério, na prostituição,
nos banquetes que Satanás oferece, tentando desviar os filhos de Deus do caminho do Senhor, da salvação. O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. Tem muitas pessoas que criam, imagina, e aquilo ali vai alimentando no coração, na mente dela. Hoje eu perguntei para Dani, você sabe qual é o salmo que mais é muito usado, né, contra o medo? É o Salmo 91. Esse salmo é muito indicado. Quando você está com medo, abra a sua Bíblia no Salmo 91 e leia. Né? Aqui tem tanto cuidado de Deus para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só, se você está habitando na sombra, debaixo da proteção de Deus, o diabo não pode te fazer mal. Mas você tem que ler e acreditar, e confiar, aplicar na sua vida. Que muitas vezes nós lemos a palavra, ouvimos a palavra e saímos levando de novo o fardo das nossas costas, de medo, de preocupação, de desespero. Deus quer que nós tenhamos calma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só. Houve um tempo louco lá em Curitiba, no Paraná, há uns anos atrás. E eu me lembro de um irmão. Eu sei que muitos irmãos perderam suas casas naquela época lá. Mas tem a história que ficou na minha mente. Eu vi no jornal. O irmão contando, é um irmão da igreja, um senhorzão já de idade, acho que uns 75 anos. Ele falou que quando a enchente, o rio cresceu, ele viu o rio crescendo. E de repente a água começou a descer, e ele viu as casas sendo levadas, e ele estava na casa dele, passou uma casa assim do lado, outra do outro lado, e a casa dele ficou, não caiu. Talvez ele tenha tido muita fé, ou então Deus quis mostrar para ele, e para muita gente, aquela situação, que quando Deus quer, quando Deus quer mostrar alguma coisa, o diabo nada pode mudar os planos de Deus. Então, meu amado, minha amada, se você tem vivido talvez uma tensão, um medo, por causa das coisas atuais que estão acontecendo, se firma no Senhor. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Mas confia de verdade. Não precisa você fazer nada. É só confiar no Senhor. Eu já passei por vários motivos para estar quietinha lá no meu quarto. Mas eu comecei a aplicar essas palavras. A palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Então eu comecei a aplicar a palavra de Deus. Tudo que eu ouvia, qualquer pessoa que aparecia na minha casa, servos de Deus falando, eu apegava aquilo para mim, para me ajudar. Eu não queria ficar naquela situação. Então depende de mim e de você. Você pode mudar a situação. Se tem algo na tua vida, na tua casa acontecendo, que tem te entristecido tanto, te abatido tanto, mas tem ferido tanto o teu coração, e você tem sentido tanta dor por causa dessa situação, eu te digo uma coisa: entrega ao Senhor, mas não faça nada. Você não tem força nenhuma, você não é capaz de fazer nada, mas o Senhor é capaz. Entrega os teus filhos, entrega o teu filho, entrega o teu esposo, entrega as tuas finanças nas mãos do Senhor. E você vai ver. E espera. Eu passei por um processo de 6 anos, esperando uma restauração no meu coração, na minha mente. Mas eu não fiquei paradinha só esperando, não. Eu comecei a ler. Puxa vida, mas tinha dias que eu falava: meu Deus, mas é tão difícil, Senhor, é tão difícil. Aí Deus falava no meu: calma, minha filha.
o Espírito Santo vem. O Espírito Santo está sempre falando comigo, com você. Ele está sempre te ajudando. É que às vezes a gente toma a frente, a gente não ouve o Espírito Santo, aí nós agimos, aí se dá mal, apanha de novo. Então nós temos que deixar o Espírito Santo agir por nós. Aleluia. Nós sentimos medo também quando nós nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Deixamos Deus de fora. Aí vem o medo. A recomendação para não temer é repetida várias vezes nas Escrituras. O medo é uma escravidão. Já pensou? Você é um servo de Deus, nós servos de Deus, e viver com medo do que vai acontecer amanhã? O que será? Qual notícia ruim que vem amanhã? Lá no livro de Romanos 8:15 fala: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai meu. Amém? Se nós temos o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, a promessa de Jesus, que quando ele falou: eu não vos deixarei só, mas enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco. Então ele está comigo, ele está com você. É ele que te sustenta, é ele que te livra, é ele que te cura. Mas você tem que se derramar. Você tem que se derramar. Arrume um cantinho na sua casa para você se derramar, para você orar, para você consagrar a sua vida lá ao Senhor. Nós temos que ter comunhão com o Senhor na nossa casa também. Aqui na igreja é muito importante nós nos reunirmos. É necessário a comunhão dos irmãos. Mas lá na nossa casa nós temos que ter um cantinho para nós fazermos o nosso devocional, para nós nos relacionarmos com Deus, para que toda a nossa casa seja invadida pelo Espírito Santo. Tem pessoas que têm medo de sofrer um assalto, aí coloca tantas ferramentas, coloca tanto ferros, grades, tal. Nós temos que fazer assim a nossa parte, mas descansar no Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, não é verdade? Então nós temos que colocar nossa confiança totalmente, descansar nos braços do Senhor, porque senão, irmãos, nós não temos paz. Diante de tantas coisas que estão acontecendo, nós não temos paz. E nós temos que ter paz no Senhor. Desde o primeiro dia que você se converteu e entregou sua vida a Jesus. Eu não estou vendo nenhum relógio aqui. Por favor. Até meia-noite eu Eu já falo para o pastor Diogo. Eu gosto tanto de falar da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, mas tudo com decência, né? Tudo tem que ter um tempo, uma hora, porque o nosso corpo começa a cansar, né? A não ser que o fervor esteja tão poderoso que a gente não se cansa. Só amanhã que o nosso corpo vai estar quebrado, mas nós temos que falar e dar tempo para as outras coisas que tem que acontecer, né? Durante o... É o quê? Até 8h30? Aqui? Então nós temos que orar pelas pessoas que estão aprisionadas, estão escravizadas pelo medo. Amém? O medo é algo que mostra que existe castigo. Então, se você sofre um medo, você sofre um castigo, sabe? O medo é uma dor. Eu comparo com uma dor. Quando eu vivi aquele tempo lá, que eu vivi um tempo com muito medo, era uma dor. Era uma dor que eu sentia, que não tinha explicação. Me consumia aquilo. E lá no livro de João, 1 João 4,18, diz: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Misericórdia, né? Então, irmãos, nós não temos que viver o jogo de Satanás, não.
o medo. Aqui tem uma explicação que eu quero falar para vocês. O cérebro é ativado involuntariamente quando sofre alguns estímulos estressantes, liberando substâncias que disparam o coração e torna a respiração ofegante e contrai os músculos. Quando nós estamos com medo, né? É isso que a gente sente. Tipo assim, você está andando num lugar movimentado, de repente você vê um assalto. Meu Deus! É traumatizante mesmo. É traumatizante. Ou você vê uma briga de um casal, dá a impressão que, não sei, eu sinto assim, dá a impressão que está acontecendo comigo aquilo. É uma coisa horrível. Alguém sendo agredido, principalmente criancinha, né? Uma criança levando um tapão. Esse dia nós estávamos no restaurante, eu vi uma mãe, tanta gente ali, falei, puxa, se essa criança recebe um tapa desse aqui, imagina em casa. Um menininho de 2 anos, mais ou menos. Criança de 2 anos não tem noção nenhuma, ele correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. De repente, ela pegou ele assim, pá, eu ouvi o tapa, nós estávamos perto da mesa. Eu falei para o Clodoaldo, nossa. Aí o menininho começou a chorar, me deu vontade de chorar também, vontade de ir lá e pegar ele. Puxa vida, como tem coragem? Lógico que nós temos que corrigir. Dentro de casa, não tem problema dar um tapinha não, mas dói, né? Ainda mais a gente que já é vovó. A gente quer proteger, a gente quer... Que criança, né? Meu Deus, tem tantas formas de cuidar, de ensinar, né? Mas bater. Então, quando nós sentimos medo, a nossa carne, ela sente o impacto. Quando nós somos atacados por alguém, um cachorro que aparece de repente, né? Ou então, a fúria da natureza mesmo. A gente ouve falar de tempestade. O meu netinho tem muito medo de trovão. Quando ele ouve qualquer explosão, alguma coisa, ele... Trovão, vovó, estou com medo de trovão. Nem sabe o que é. Alguém falou para ele e ele tem medo de trovão. Tem pessoas que têm medo de chuva. Eu estava falando sobre o Salmo 91. Lá na igreja onde eu nasci, há 1000 anos atrás, existia... Agora, existem manifestações demoníacas, mas de maneira diferente. Mas naquela época, eu nunca me esqueço de uma cena, a menina, uma moça, por vários dias consecutivos, ela foi possuída por espíritos. E o corpo dela flutuava, ela ficava só, dobrava os joelhos assim e levantava o corpo todo. Não sei como, sabe? Era uma coisa louca. E minha mãe que zelava da igreja. Eu tinha 12 anos ainda. A minha mãe mandava eu ir limpar a igreja à tarde. Os cultos de oração era na terça. Aí na quarta eu tinha que limpar a igreja. E ficavam os rastros dela lá no chão, né? Aí eu falei para minha mãe, eu estou com medo. Aí ela, vai assim mesmo. As mães eram assim, era brava, né? As mães antigamente. Se você não for, eu te dou uma surra. Então, o medo do espírito, o medo da sua. Então, era melhor eu ir, né? Aí quando eu olhei, abri a porta lá, olhei lá os rastros do sapato da moça, tudo ali ainda no chão. E aí eu via, de lá eu via a moça. Eu via mesmo. Aí o medo, né? Aí eu, guarda, meu Deus, por quem te confio. Aí eu falava o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí porque já tinha lá na Batista, eu nasci na Batista, era obrigado as crianças, os adolescentes, recitar um versículo. Era o louvor, aí, então era obrigatório a gente decorar versículos. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de decorar, né? As coisas avançou demais. Então é difícil decorar versículos hoje. Celular ele é muito mais fácil, né? Até os números hoje em dia é difícil decorar CPF, número de identidade. Antigamente eu decorava assim, muito fácil. Mas agora com essas ajuda da tecnologia é bom. Só que a nossa mente fica mais relaxada. E eu recitava tantos versículos, eu pegava correndo, afastava os bancos, limpava tudo correndo para poder sair de lá. Mas recitando o Salmo 91. Então, nós temos que nos apegar na palavra de Deus. Outra situação,
Depois eu mudei para estudar em outra cidade, em Itabuna, e tinha uma ponte lá que todo mundo falava que ali tinha muitas violências, muitas moças sofriam estupro ali, não sei o quê. E eu tinha, né, aí já tinha um ano mais para frente, tinha 14 anos. Toda vez que eu ia atravessar a ponte, aí eu ficava com medo, passava motoqueiro, muito carro, e eu falava, guarda, meu Deus, porque em ti confio, guarda. Então eu me apegava, eu aplicava na minha vida, e eu sentia a proteção de Deus, eu sentia... Eu me sentia que eu ficava invisível. Eu me sentia que eu ficava invisível. As pessoas não me viam. E eu nunca sofri uma violência. Nunca. Eu estou falando isso, estou contando, eu gosto de usar minhas experiências, porque eu vivo. E eu quero passar para vocês isso, você se apegar com a palavra de Deus. Você se apegar com os ensinamentos do teu pastor. E aplicar na sua vida. Amanhã pode acontecer uma situação e você precisar de recitar um versículo, precisar de aplicar a palavra de Deus em todas as situações. Deus pode te livrar de tudo, de todas as situações que vier amanhã na sua vida. Você pode aplicar a palavra de Deus. Por isso que é muito importante você dar muita atenção. Muitas vezes você está sentado ouvindo a palavra e os pensamentos flutuando, as coisas vindo, os pensamentos, problemas que você deixou, e você não relaxa, você não esvazia. Você não esvazia, entrou na igreja, esvazie das coisas, dos problemas e receba. Para quando vier a necessidade, você aplicar, você viver. Viver a palavra de Deus é isso. Viver a palavra de Deus é você aplicar. É muito necessário, minha mãe sempre falava isso. É muito necessário nas horas da oração nós usarmos os salmos, as palavras de Davi. É muito necessário, é muito bom, porque é o nosso refúgio. A palavra de Deus é o nosso refúgio. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nós não temos que temer, irmãos. Não temos que ter medo de nada. Nós temos que falar para Satanás: eu não estou com medo, eu não tenho mais medo, eu estou liberto, eu estou liberta. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar algumas coisas que a palavra de Deus fala que nós não devemos nos afligir. Nós não devemos nos apavorar. Nós não devemos nos assustar. Amém? Nós temos, irmãos, diante da sociedade, diante das pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não tem nada em que se apegar, nós temos a responsabilidade, a obrigação de nos mostrar equilibrado diante das situações que vierem. Se por acaso você um dia estiver em um lugar, de repente acontecer um terremoto, você vai ver que as pessoas ali vão ficar tudo desesperadas. O que você tem que fazer? Ficar desesperado também? Não. Você tem que se manter equilibrado. E ajudar as pessoas, atender as pessoas, cuidar das pessoas que não conhecem. Amém? Nós temos que estar preparados. Muitas coisas vão acontecer, irmãos. Sabe? Nós que estamos na presença de Deus, nós temos que nos manter equilibrados para ajudar as outras pessoas. Isso aí vai ser um testemunho muito forte daqui para frente. Você está num lugar onde acontece um assalto, tipo num banco, e você vai ver pessoas aí passando mal. O que você puder fazer espiritualmente para ajudar aquelas pessoas a se equilibrar, vai ser um testemunho, um motivo para aquela pessoa se achegar a você e saber o que você tem, que você é equilibrado desse jeito. Então, a igreja, está na hora de nós nos acordarmos e nos prepararmos para ajudar. Que daqui para frente vai ser assim, sabe? Nós vamos viver dias bons na presença do Senhor. Nós vamos curtir, sim, as promessas do Senhor. Nós vamos viver o bom, comer o melhor desta terra na presença do Senhor. Porque nós somos diferenciados. Nós somos servos do Senhor. Então, nós não devemos nos apavorar com os acontecimentos que virão. Porque a palavra de Deus está se cumprindo e vai piorar, sim. Mas para nós não, nós temos Jesus em nossa vida. Então, se cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não se abale. Você não vai ser atingido. Você não tem que ter medo da morte. Você não tem que ter medo da morte. Você está preparado? Você está preparado? Se eu cair aqui agora, se eu morrer aqui agora, eu não estou com medo. Eu não tenho medo de morrer.
Então o cristão tem que viver assim. Se eu morrer amanhã, tudo vai se ajeitar, tá? Eu não sou insubstituível aqui na terra. Então é cada um por si. A tua salvação é você. É você, somente você. Você não vai salvar seu marido, seus filhos, você não vai lá poder salvar ninguém, é só você. Se você tem filho, quando a gente tem filho pequeno, a gente pensa, ai, meus filhos, eu preciso ver meus filhos grandes, preciso ver meus filhos crescer. Mas mesmo assim, eu tenho que me preparar. Se amanhã eu tombar, os meus filhos vão crescer, alguém vai cuidar, e eu preciso estar preparado para receber o galardão que Deus tem para cada um. Amém? Aleluia. Tem pessoas que têm medo de passar fome. E lá no livro de Mateus 6 diz assim, não se preocupe com a comida, nem com a bebida que precisam para viver. Afinal, será que a vida é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados em comer gostoso, comer demais, né? Nós temos, irmãos, que sacrificar a nossa carne também. Faça um propósito, vou ficar um mês sem comer pizza, vou ficar um mês sem comer lanche, vou ficar um mês sem tomar café, sabe? Sacrifica a carne precisa ser sacrificada. O maior exemplo nosso é Jesus. Jesus vivia se retirando para orar, e às vezes a gente não acha um tempo, 1 minuto, 5 minutos para orar, 5 minutos para ler a Bíblia. Então, quando as adversidades vêm, nós não aguentamos, aí nós nos comportamos como o mundo. Nós não ajudamos as pessoas, os nossos parentes que talvez não conhecem. Então nós temos que ser testemunhos, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. Entendeu? Então nós não temos que ser igual, nós temos que mostrar a diferença. É aí que nós pregamos o evangelho. Como o Billy Graham falava, né? Se você pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, fale. Então o que é isso? É com as nossas atitudes, com o nosso equilíbrio, com o nosso amor, demonstrando a nossa paz. Se a pessoa está na guerra lá, você também entra na guerra, não adianta. Chegou no meio, está tendo uma guerra, vai. Calma, gente. Deus está aqui, calma. Deus pode tudo, entendeu? Aí você vai levando paz, uma palavra branda, uma palavra de amor. Acalma a guerra. Que nesta noite, irmãos, você possa colocar no teu coração, você tem que ser diferente. Não é chegando e falando, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, essas coisas. Não é. É com a nossa serenidade, com o nosso semblante de paz, com o nosso equilíbrio. Amém? Deixa eu prosseguir. Eu tenho uma passagem aqui que fala sobre as pessoas que têm medo da morte. Isso é muito... Irmãos, isso é muito importante. Nós temos que lutar contra o medo da morte. Nós não podemos, o cristão não tem medo de morrer, porque o crente não morre. O crente não morre. O crente passa da morte para a vida. Tem muita gente com medo de morrer. Ai, eu preciso terminar minha faculdade. Ai, eu preciso comprar um carro. Eu preciso comprar uma moto. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Se der tempo de fazer, faça. Vai sim, vai acontecer. Se tem promessa na tua vida, vai se cumprir. Mas não fale que tem medo de morrer. Amém? O crente tem que ter alegria. Se morrer, vai para a glória. Se morrer, está com Deus. Então, cada um conhece o que está fazendo. Se você não está preparado para tombar agora, morrer, então comece a se preparar. Comece a se preparar. Porque se você tem que ter certeza, se você tombar, você está salvo. Né? Um dia eu perguntei num lugar, numa igreja que estava pregando, falei sobre isso, certeza da salvação. Depois, algumas pessoas me chamou e falou, mas como assim, Zizi? Eu estou ainda buscando a certeza da minha salvação. Eu falei, meu Deus, está errado. O cristão tem que ter certeza da salvação. Amém? Você tem que ter fé que você está salvo. A não ser que você esteja fazendo coisas pecadoras, coisas erradas que Deus está vendo. O homem não vê, o pastor não vê. Mas se você sabe que está fazendo coisas que tiram a sua salvação, que se você morrer amanhã você não vai para o céu, se conserte. Comece agora. Me perdoe, Deus. Deus perdoa. Amém? Deus perdoa, mas não cometa mais. Ele falou para aquela mulher, vá e não peques mais.
Então Deus quer salvar a todos. Mas enquanto nós estamos vivos, irmãos, nós temos que pregar, nós temos que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não é em vão, não está aqui só para ser lida e achar linda. Ela tem que ser lida, achar linda e aplicada, vivida. Nós temos que viver a palavra de Deus. Amém? Se você chega numa roda de pessoas falando mal, aí você entra também no meio das pessoas falando mal, você está em pecado. Se você está pecando, você não está sendo luz. A sua luz está apagada. Se chegou a ouvir o que estão falando mal, se afaste. Se puder dar uma palavra para mudar o assunto, melhor. Amém? Amém? Aumenta mais uma pedrinha lá na sua coroa. Amém? Lá em Salmo 23, esse daqui é maravilhoso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que nos firmar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo 139. Eu vou ler esse salmo, essa parte. Esse salmo, eu acho, que fala sobre a presença de Deus. Tem muitos cristãos que oram pedindo a presença de Deus. Nós não precisamos pedir a presença de Deus. A presença de Deus já é conosco. A presença de Deus está conosco em todo o tempo. Nós temos que pedir sim para que Deus nos conscientize disso. Que nós não podemos esquecer de que a presença de Deus está conosco em todo o tempo. A presença de Deus. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oeste, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. E continua aqui. É maravilhoso esse salmo. Então a presença de Deus, ela está nas profundezas das águas, Ele está nos altos céus, Ele está onde você estiver. Se você estiver num lugar escuro, a presença de Deus está ali contigo. Quando você entra no escuro, você não está no escuro, né, pastor? É falta da luz. Aprendi, viu? É falta da luz. Se você está em trevas, na verdade, só está faltando a luz. Muito legal, né? A presença de Deus está contigo, meu querido, minha querida, constantemente. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu só fechei com este salmo aqui. E eu gostaria de deixar para você que você não alimente medo. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Quando você estiver com medo, você vai passar por algum lugar perigoso, você fale: guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Eu estou habitando na sombra do Altíssimo. E Ele me guarda, Ele me livra, Ele me protege. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? E entrega todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, seja lá qual for. Entregue ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O único que é digno de receber